Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando e temos uma convidada super especial para conversar sobre restauração. Aqui conosco no estúdio está Alice Prati, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso cenário, ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. E também junto aqui, Jaqueline Zarpelon, que também vai comandar junto comigo um bate-papo super bacana. E eu já queria começar perguntando para Alice, como que é a tua formação? Explica um pouquinho desse teu trabalho de restauradora. Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos. É alguma coisa meio incomum, assim. Eu acho que já nasci predestinada ao restauro. Porque eu não tenho problema nenhum de dizer a idade. Eu fiz agora, semana passada, 57 anos e sou restauradora há exatos 51. Olha! Sério, olha que básico. Começou bem cedinho. Sim, algumas pessoas dizem que eu sou anterior ao restauro. Porque a restauração é uma matéria que mudou muito. Então, por exemplo, no Brasil se fala em patrimônio histórico e restauro somente a partir de 88, que é a data da Constituição, onde a Constituição reconhece o patrimônio histórico. Então, tu vê que eu sou bem mais antiga do que... Com 6 anos, a minha mãe já trazia objetos da família e dos vizinhos para restauro. Que bacana. Então, essa motricidade que eu tenho hoje, agradeço, então, aos vasinhos, aos patinhos. A orientação da tua mãe, que já foi vislumbrando alguma coisa ali também. Demais, que bacana. Trabalhava demais. É que nem a história aquela da mãe da Miss e do pai do Punk, que são orgulhosos. A minha mãe era orgulhosa. Então, claro. Tinha uma coisa quebrada, em parentes e vizinhos, ela levava. Que bacana. Muitas vezes eu nem sabia de quem era, então restaurava, ela levava de volta, foi minha filha. E assim ela foi, até bem pouco tempo atrás ela ainda fazia isso. Onde eu ia, lançamento de livro e tudo, ela ia junto. E hoje eu olho as fotos, ela já não pode mais ir, eu olho as fotos e lembro, a culpa é tua. Viu que maravilhoso. Então, na verdade, respondendo a pergunta, eu estudo isto desde sempre. Desde sempre. Eu fiz outras coisas na vida, me formei numa matéria completamente diferente, mas a restauração sempre me acompanhando, sempre. E eu era assim, da turma, aquela que fazia alguma mágica. Uma vez na casa de uma amiga, nós estávamos jogando e brincando assim na piscina e uma bola foi parar no vaso da mãe que estava na Europa. Olha! E recomendou, não quero bagunça na minha casa. Sim. E o vaso quebrou, um vaso grande. E numa noite eu restaurei o vaso com as tintas da reforma que eles estavam fazendo na casa. Nossa. Olha a surpresa. Não, e precisa de uma habilidade, um dom realmente, dom, né? é o que eu ia dizer. Porque detalhes para serem reconstruídos também é super difícil. E Constanza, depois eu passei a ver, na adolescência em diante, a restauração não como uma matéria, como uma profissão, mas como uma conduta de vida, como uma filosofia de vida. Que legal. E aí me aprofundei nos estudos e eu tenho um restauro brasileiro. Eu sou pesquisadora, porque muito se fala assim em restauração e muito se fala a formação na Europa dos restauradores, né? Sim. Restauradores brasileiros vão para a Europa, desculpa, e fazem cursos. É perfeito, a gente aprende muita técnica e tudo, mas tem que adaptar ao Brasil em razão do clima. Sim, é bem diferente também, né? Aqui, por exemplo, não é o mesmo tratamento, os orgânicos, o tecido, a plumária, o couro, não tem o mesmo tratamento que teria na Europa. Sim. E o Brasil também tem um pouco dessa disparidade. Eu não posso pegar um acervo de Brasília e trazer para o Rio Grande do Sul assim, simplesmente trazer. Claro, tem que passar por uma quarentena, tem que ficar dando soro e água e uma série de coisas. Tem todo um tratamento químico muitas vezes, né? Dos produtos que tu tem que tentar restaurar. Como na restauração nada pode, tu não pode usar produtos que não estejam exaustivamente pesquisados. Sim, tem todo um protocolo assim, para causar um dano na constituição físico-química das peças. Sim. E é uma peça única. Sim.
Sim, mas tu tem alguns produtos que tu Tem utiliza vários. para tu chegar no mesmo padrão do que é. Eu desenvolvi uma pesquisa onde eu trato o ar, a atmosfera. Sim. Então se coloca o produto dentro de uma câmara de vidro e ali eu dou os remedinhos que ele precisa. Exatamente, era. Ácidos, Era mais ou menos isso que eu estava querendo chegar nessa. Exatamente. E aí me conta um pouquinho sobre faz restauração de vários produtos, né? E os processos são diferentes para cada um? Isso vai variando? Interessante tua pergunta, Constanza. É assim, ó. Não só varia o processo por cada elemento que a peça tenha, por cada produto, como tu disseste, mas varia. Se tu tem duas peças iguais, o tratamento não será o mesmo. Já Por quê? muda até pela semelhança do produto, porém o processo muda. Muda, é assim, ó. Nós temos dois produtos iguais, tá? Sim. E eles estão, um quadro, por exemplo, são iguais, com as mesmas tintas, com a mesma idade. E um está na parede da esquerda e o outro está na parede da direita. Mudou tudo. Iluminação que interfere, exato. o sol Umidade senta numa relativa, janela, sim. umidade, claro. Então, não só muda por produto, mas muda por localização, por idade, Sim. muda tudo. Isso é Cada muito peça, interessante. é por isso que temos dificuldades em ensinar o restauro. Porque cada peça É única. é única e tem um tratamento diferente. Então, eu não posso chegar... Eu tenho alunos, já formei 120 alunos Ai, na que minha legal. escola. Eu dou aulas para funcionários de museus. Bacana. Eu fiz o Museu do Imigrante em Bento Gonçalves. Recentemente, a gente fez o Museu de Rio Pardo. Treinamento de pessoal. Então, é difícil de dizer para eles, dar uma receita de bolo. Sim. Então, Claro. tu tem que ensinar várias coisas antes, principalmente a ser um muito bom pesquisador. Ai, que legal isso. Sim, esse eu acho que é um dos grandes... é a tua premissa básica, assim, né? Porque para tu restaurar, tu tem que entender, tu tem que ler, tu tem que pesquisar, né? Muitas vezes tu lida são memórias, né? Então, como é que aquilo vai restaurar? Que tipo de papel era aquilo? Que tipo de tela? Então, muda os materiais e muda essa história que tu tem que resgatar, que é bárbara, né? Totalmente. Cada peça tem um tratamento diferente, cada peça tem uma história diferente. História como diferente, disseste. Então, a vida se o restaurador não for um grande pesquisador, ele Não dá não é certo. um médio restaurador. A nossa tem vida bastante é estudo. pesquisa. Por isso que a Constituição brasileira coloca a profissão de de restaurador como notório saber. É de tanta. Pesquisa. Então nossa cabeça é que nem uma cabeça de ator e atriz, assim, porque tu faz aquele trabalho e depois tu tem que tirar todo aquele personagem de ti. Para tu mergulhar em outro. Exatamente. Mas deve ser uma vida fascinante, hein? Deve ser muito interessante, porque tu mergulha em algo que tu tem uma temática X e tu vai afunilar sobre aquilo ali. Aí depois tu tem que passar para outro tema, então não é uma vida monótona, hein? Não é uma vida monótona, porque, por exemplo, no meu restauro pesquisado, que eu pesquisei e criei um restauro, baseado em normas e regras, em estudos internacionais. Ele tem 27 disciplinas que eu tenho que estudar pelo menos uma vez por semana. Imagina. Sim. Teve uma época em que eu estudava 7 horas por dia. Nossa. E aí tu vai fazendo cada peça e aquilo tudo que tu aprendeu tem que ser revisado, Sim. repassado, porque como eu te disse, a restauração brasileira é diferente. Na Europa temos restauro, Sim. mas é todo diferente. Então a gente tem que começar a remangar a manga e colocar a mão na massa, porque a nossa memória, a memória brasileira, olha, está muito mal. Está muito mal. Por quê? Primeiro pela consciência de que objeto antigo é museu. O museu é a TV, digamos assim, do patrimônio histórico. Mas ele primeiro lugar,
ele tem que contribuir com o nosso contexto de realidade. Sim, com certeza. Com o nosso tecido de tempo e espaço, e é isso que ele deve fazer, por isso ele é dialógico, ele dialoga com o seu observador. Então, o museu, ele precisa ser um local de pesquisa. Sim. Nas minhas pesquisas, eu descobri alguma coisa interessante. Tem um acervo de memória muito bom na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. Ali tem o nome do primeiro morador de rua. Olha só. Ai, que sim. bacana. Então, pesquisando o Corpo de Bombeiros, e eu achei que eles foram criados por seguradoras. Da época lá, de 1800 e algo, foram Sim, e seguradoras. fazendo uma imagina. pesquisa dessa aprofundada que consegue até obter mais informações, né? Que facilitam o nosso dia a dia. claro. Por exemplo, a partir desse momento em que eu descobri isso, eu fico refletindo por que as seguradoras hoje, que se beneficiam tanto do trabalho dos bombeiros, não ajudam a equipar o Sim. Corpo de Bombeiros. Sim. Tu entende? Então, assim, isso é uma Já coisa traz que... questionamentos. Claro, é para maiores, isso que né? serve o patrimônio histórico. Com certeza. Pra E, isso. esse olhar da consciência do ser humano em valorizar essas É peças, entende? Eu acho que quando tu falaste ali em consciência, né, eu acho que falta também muito essa valorização do olhar humano com muitas obras que são importantes, são antigas, falando de monumentos, né? Eu acho que tem toda uma preocupação profunda dessa conscientização das pessoas, né? Nós precisamos nos conscientizar que as memórias históricas servem para a nossa vida. Com certeza. Não é para ficar lá só na câmera do museu. Não, elas servem para trazer toda uma vivência, para melhorar a nossa vivência. São contadores de histórias. Sim. Por Sim. exemplo, medicina, direito... O que seria dessas profissões se não tivesse suas memórias guardadas, se as Imagina, pessoas com não tivessem feito experimentos? Experiências, Exato, né? e estão guardados. E os advogados, e os médicos, e os professores vão lá e leem Especializar isso. sobre aquilo, isso. é. Isto é patrimônio histórico. Com certeza. Então é bem diferente da gente colocar as coisas no museu. Sim, sim, com certeza. Então o brasileiro tem que olhar o museu por um outro outros aspecto. olhares, né? Ele precisa ser um laboratório de pesquisa, porque eu tenho certeza absoluta que nós vamos descobrir mundos fantásticos que podem ajudar hoje em dia. Sim. Porque aí Sem vem aquela dúvida. história, né? A brasileiro não tem memória. E pelos últimos acontecimentos parece que não tem Né? mesmo. Então, é preciso colocar ingredientes para fazer esse bolo. E esse bolo é a nossa vida cotidiana. Sim. Nos meus vídeos, eu tenho um canal no YouTube à disposição, Alice Prati. Eu falo que os monumentos são contadores de história. Sim. E Seguramente. eles precisam estar ali. Então, se por exemplo, o Monumento ao Expedicionário no Parque Farroupilha, ele fala sobre guerra, tá? Cabe só a mim, a ti, Constanza, a ti, Jaqueline, e a todo mundo avaliar se aquilo vai fazer parte dos meus conhecimentos. Mas não é o pichador, e nem o degradador, Imagina. e nem o administrador relapso que vai fazer aquilo sumir. Que vai escolher se aquilo vai fazer parte da minha vida ou não. Sim. Ah, vou estragar aquilo. Não pode estragar, porque aquilo tem que ficar ali contando aquela história. E assim é tudo na vida brasileira. E vamos contar um pouquinho, então, sobre o teu reconhecimento, não só nacional, mas também internacional. Pois não. Nós fizemos em 2006 um projeto nas ruas de Porto Alegre com 30 monumentos que era um trabalho de pesquisa. Então nós escolhemos monumentos em regiões diferentes da cidade, circulação de público diferente e patologias diferentes. E cada mês a gente tratava um. Eu peço desculpas, está frio. Não, imagina. Cada mês a gente tratava um e fazia aquele estudo naquele um. Então nós descobrimos, a nossa ideia era saber por que as pessoas degradam, né? Sim, tentar entender esse lado, né? Não tem muita explicação, né? Mas então a gente foi a campo. A primeira coisa que a gente entendeu é que cada monumento ele tem uma degradação diferente.
não é a mesma. Nem todos são pichados, nem todos são queimados, nem todos são roubados. Furto, né, de peças. Sim. Nem todos. Então, por exemplo, o Bento Gonçalves, ali em frente ao Colégio Julinho, é pichação. O Garibaldi, na Praça Garibaldi, que é um monumento de mármore de Carrara, raríssimo, é tinta, cartazes. Sim. A coluna israelita ao lado do Instituto de Educação são moradores de rua que cozinham na escadaria. Sim, O então- expedicionário, o monumento ao expedicionário brasileiro, aquele ali, ele nos mostrou um aspecto, para mim, desanimador. O que é a degradação ali? A degradação ali é gente que desenha... Ali é um parque, né? Sim. Sim. Então, juntos passeamos no parque, os namorados escrevem seus nomes com batom e coraçãozinho. Sim. Batom não sai mais, gente. Imagina. O outro dado é assim, ali passa tudo que é tipo de pessoa. Então, teve uma que pegou uma bandeja com quindim e passou no monumento. Não sai mais também, Imagina. aquela mancha Sim, então de gordura. cada monumento tem um tipo diferente de degradação. E um terceiro, é isso que Constanza, que me doeu, assim, foi ver. E que me dá a noção, Jaqueline, de que a coisa não está mal parada, é que pessoas de classe de classe média alta, formados, muitos com uma isso vida, é muito complicado. fazem ginástica e empurram o monumento e põem em pé e tudo. Isso é uma das maiores degradações. Vocês não Imagina. passaram lá ainda, não viram as pessoas Não, fazendo ginástica e não. botando o pé? Assim? Nossa. Então ele é de granito. Sim. E o granito tem 3 elementos. E um desses elementos é o quartzo. São limalhas de vidro que fazem com que ele Sim, brilhe. sim. E aquele monumento, então, de uma altura de 1,5 metro para baixo, Perdeu não tem mais seu, vidro. Não tem mais. Perdeu É. seu brilho. Então, se pessoas esclarecidas, com um bom status social, intelectual, fazem isso, Que é uma atitude que a gente não Imagina, espera que as pessoas nunca. tenham, né? que tenham consciência, Com certeza. então, o que vai acontecer? Sim. Para onde a gente vai, né? E É me desesperador. admira também essas mesmas pessoas que circulam pelo mundo, né? Exatamente, Ficam em Jaqueline. contato com monumentos maravilhosos que também demonstram guerra, demonstram vários elementos ao longo do mundo e lá são respeitados. A pessoa tem um outro tipo de postura É verdade. quando se depara com coisas assim maravilhosas e preserva, bate palma e acha maravilhoso. E daí no seu país... Pois o nosso papo tá super gostoso. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar para a gente conversar mais sobre esse assunto. Voltamos já. O Arquitetura e Design está de volta e eu quero lembrar vocês que também estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube. E anteriormente estávamos conversando sobre a degradação das pessoas perante os monumentos aqui da nossa cidade, do nosso país, e que não acontece normalmente quando vão fazer alguma viagem ao exterior. Vamos continuar conversando disso e quero saber mais tua opinião sobre isso. O que se sabe é que a Europa, por exemplo, ali países como França, Inglaterra e Itália, eles preservam muito, e têm memórias inacreditáveis. É toda a história da civilização ali. Sim. Então, eu acho engraçado que aí o brasileiro vai para lá e respeita e paga para entrar no É Coliseu e paga, inacreditável. e paga, e paga. E aqui tu não pode cobrar um real no museu. Sim, que daí já acho um absurdo até, Eu sou né? totalmente a favor de cobrar ingresso em museu. Eu que sou da área da saúde dos museus, então eu sou totalmente a favor. Porque ali o museu se torna autossuficiente. Claro. Sim. No Peru, tu compra tipo um caderninho com imagens dos lugares onde tu vais. Museus e tal. Então tu vai naquele lugar, eles furam Sim, para aquela mostrar que foto. tu foi ali. É E como se aquele fosse já um dinheiro ingresso, né? que tu comprou e pagou por aquele é um menu, digamos, é repassado entre os museus. Sim. E aqui no Brasil, eu acho que não valoriza, talvez porque seja assim. Sim. Eu vejo o cúmulo. Eu fui tratar um acervo da eletricidade no Rio Grande do Sul, um relógio que tinha
8 metros de diâmetro, importantíssimo na história de Porto Alegre, importantíssimo. Ficava lá em cima na usina do gasômetro, aquele relógio estava com aquele vidro abaulado quebrado. E eu perguntei por que está quebrado. Porque a gente levou para fazer uma exposição na praia olha só. e o cara do caminhão saiu com ele rodando na areia. Começa que nem precisa... O que tu vai fazer com um acervo tão raro na praia? Na praia, exatamente. Já começa por aí. Já começou errado. Então tem mania os museus de fazerem exposições itinerantes. Que se olha, sinceramente, podem. Agora estamos na época de todo mundo dizer o que tem vontade, eu vou dizer também. Sim. Não tem a condição que tem nos Estados Unidos e na Europa de fazer uma exposição itinerante. Lá eles pegaram o museu e trocaram para a quadra de trás da avenida. Sim. Bom, mas... Inteiro. Inteiro, Tem tecnologia outra para tecnologia, com certeza. A gente não tem nem pincel para tirar pó de um livro de 200 anos. Imagina. Então, não vamos mexer, né? Vamos deixar ali, tem que ter consciência. Ter o olhar Olha, de preservar mesmo, Exatamente. né? eu trabalho, agora a gente tem um instituto. O instituto já tem 4 anos. Ele trabalha diretamente no acervo histórico e também em formação de restauradores. Nós já trouxemos uma restauradora da Europa para dar um curso gratuito aqui de douramento e policromia. Sim. De Que como legal. é que faz... eles dizem douramento, no nome do curso. A gente diria douração, né? Sim. Com folhas de ouro, que é considerado na Europa como um ofício antigo. E as bibliotecas, os palácios, são todos assim. Sim. Então, ela vem para cá nos ensinar, que tem muita frescura no meio também, nosso aqui. Tem muita. Porque o que ela nos ensinou no curso? Que se prepara a superfície, se cola com água e gema de ovo. Nossa. Imagina. E está lá há 1.500 anos. Anos. Então, a gente tem que parar um pouco com esse pseudo-virtuosismo que aqui no Brasil existe aqui. Aí alguém vai lá e vai fazer alguma coisa no patrimônio histórico, tá? Não pode, porque não entende o suficiente. E o que acontece com aquilo ali? O que acontece com os monumentos na cidade de Porto Alegre? Vai Sim. se degradando cada verdade. vez mais. São zumbis em praça pública. Muita pena, assim, de ver o Garibaldi de mármore de Carrara. Desse jeito, Sim. né? Inclusive, é um vexame, sabe por quê? Porque o Garibaldi, ele foi um presente da Itália num dos aniversários da Revolução Farroupilha. Imagina. Para o povo gaúcho. E olha como é que a gente trata o Exato. negócio. Vai É lá muito olhar. complicado. A Anitta está sem nariz, está sem dedo, cheio de tinta. Então, a gente precisa eu tenho lutado, eu tenho toda uma luta política. Eu não tenho partido, mas eu vou lá na Câmara dos Vereadores um dia, me pediram a pesquisa, a vereadora Mônica Leal perguntou para mim, Alice, o que a gente tem que fazer para essa gente parar de estragar os monumentos? Vamos mexer no bolso, Mônica. Então eu fiz toda uma pesquisa para a Mônica Leal e ela transformou em lei e o prefeito, na época, Fortunati, promulgou. Então, assim, pichou, degradou, tem que pagar em Porto Alegre. uma Mas é punição, isso que era né? até Tem uma uma curiosidade punição. nossa. Como que funcionam essas punições quando a pessoa é pega? É assim, precisa de vigilância, tá? Sim, sim. Então, a brigada pega, a guarda municipal pega, um pichador, por exemplo. Aí, quando vai para a vara de execuções penais, o que ele fez é considerado crime de menor poder ofensivo. E aí é transmutado em cesta básica. Sim. E é assim, gente, é crime ambiental. Ambiental, né? Talvez até leve demais essa pena, né? O crime ambiental, ele não tem fiança, não tem nada, né? Te pegam com um passarinho numa gaiola aí, silvestre ou um outro animal, tu tá preso. E isso devia ser assim também. Com certeza. Sim, é crime? Devia ser tratado como crime. Sim. Como crime. Então vai lá para a vara e acontece isso. Quando tem vigilância. Porque o Brasil ele tem leis muito modernas em vários setores. Mas muito modernas mesmo. Mas não tem vigilância. Sim. Tu entende? Então, Aí fica elas por Fica elas, em né? aberto, né? fica Acaba em em aberto. E aí essa lei entrou, mas até hoje, gente, já quase 4 anos e até hoje ninguém teve que reparar dano nenhum. Imagina. Sim. Só está lá pro forme, mas não se efetivou.
E é tão importante, além de todo esse cunho patrimonial, histórico, de memórias, a cidade já tem muitas, na parte de visual, né? A comunicação visual, tem muito, é muito movimentado, visual. muita poluição visual. Aí tu agrega isso, pichações. Sim, né? piora Então a tudo. cidade, exatamente. Fios. Fios, pichações, enfim. Lixo. Bom, aí a gente pode entrar complicado. no... Aí os turistas que vêm não na é minha nossa área, cidade tão maravilhosa, o que né, pensam sobre isso, né? Os turistas que vêm de lá para cá. Pois é. Visualmente é uma diferença, assim, gigantesca, né? O que as pessoas estão acostumadas aqui quando vão lá para fora, né? Mas então, mudando um pouquinho de assunto, eu e a Jaqueline já tínhamos assistido o canal da Alice, assistimos alguns vídeos, Obrigada, inclusive Obrigada. um vídeo super interessante sobre a técnica do antifurto, que você inventou, estudou, pesquisou, e eu queria que tu repassasse para o público essa tua pesquisa real do antifurto. Bem, em 2006 até 2011, a gente desenvolveu em Porto Alegre o projeto SOS Monumento. E 30 monumentos que a gente higienizava, restaurava e já verificava por que razão estava degradado. Então isso, depois em 2011, na Feira do Livro, a gente lançou o livro SOS Monumento, Causas e Soluções. Sim. E desse estudo a gente concluiu que as maiores degradações, em primeiro lugar a pichação, e o segundo lugar roubo de elementos Dos metálicos, monumentos. metais, placas, adereços e bustos, tá? Então a gente trabalhava para uma empresa que a gente fez uma mudança de acervo, era todo num lugar e essa empresa mudou a sede e levou todo para outro lugar. Eu não posso dizer que empresa é, porque senão eu vou dizer onde é o monumento que a gente... Tem um segredo aí. Claro, por segurança, importante, né? de segurança. Porque a gente e tá um pesquisando. teste também, né? Isso. Uma Ele pesquisa. está sendo monitorado, tá? Eu já vou contar para vocês. Então a gente concluiu isso. E esse acervo que estava sob os nossos cuidados, porque essa empresa adotante desse monumento, teve as placas de identificação de bronze roubadas, furtadas, 2 vezes. E a gente mandou fazer de novo, com computação gráfica, até com uns risquinhos, tudo na placa. Colocamos lá. Nesse meio tempo, da última vez, a Polícia Civil achou as placas originais. Olha. Tinham roubado e ela viu lá na casa de alguém, reconheceu e devolveu, e essa empresa nos devolveu. E eu fiquei com aquilo guardado, já tinha lá no monumento outra placa, né, que a gente tinha mandado fazer. E em decorrência, eu estou há 3 anos fora da vida pública, em decorrência de problema em família, minha mãe desenvolveu um Alzheimer. Eu posso fazer um parênteses? Claro. Então, por causa disso eu fiquei em casa. Mas eu queria fazer um parênteses aqui com vocês, meninas, e mandar um grande abraço para a doutora Geisa Finger, que foi quem me ajudou a entender qual era o problema e seguir a minha vida. Então, essa médica ajuda muito a gente. Tem gente que salva a gente todos os dias. Com certeza. Então, eu quero agradecer de É um pronto. anjo, né? É um anjo, é um anjo. Sim, sim. Porque essa coisa pega a família inteira, né? Com certeza. E quando tu não sabe o que é, e lá pelas tantas, então, a gente encontrou a doutora Geisa, que veio e nos socorreu. E aí, tão logo a gente se recuperou, e daquilo ali, a minha cabeça começou a funcionar dentro da minha casa, porque eu cuidava dela. Então, eu desenvolvi vários projetos. E um deles é o sistema antifurto, que eu lamento muito vir a público e trazer um sistema antifurto. Eu queria vir a público trazer imagens de monumentos bem bonitos, de museus saudáveis. De visitas guiadas, de trazer essa história. Que contribuísse com Claro. a cultura das pessoas, mas infelizmente eu venho a público com o sistema antifurto. Esse sistema, então, essa placa que eu estava falando para vocês desse monumento, eu fiquei pensando lá em casa, enquanto eu fiquei nesse período sabático, assim. E aí me veio a notícia que tinham furtado aquelas placas que a gente havia colocado. E as originais estavam comigo
Então, o que que eu fiz? Vamos colocar, mas vamos então no sistema que já fazia 10 anos que eu vinha pesquisando, terminei a pesquisa e colocamos a placa lá com o sistema. E ele é um sistema por quê? Porque ele conta com 4 pega-ladrões, assim, né? Um deles é o primeiro lugar, o químico. Eu usei ali umas colas que estão usando na Espanha, que é a nossa parceira. Lá tem uma empresa chamada MBT Degussa, que fabrica essas colas de alta tecnologia que está colocando na Catedral da Sagrada Família do Gaudí, porque ela se degradou em construção. Sim. Então, quando as colunas tocam o chão, ali começou a degradar. Então, essa empresa está fazendo isso. E ela veio para Porto Alegre, nos mandou recado e veio nos ajudar a cuidar dos monumentos da cidade de 2006 a 2011. Porque a gente conseguiu ajuda de vários países, da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha. Isso que é muito legal, né? Um país ajudando ao outro para essa preservação, né? Sim, sim, Estados Unidos e grandes empresas brasileiras. Eu até vou falar porque elas estiveram nos ajudando. Eram as tintas Renner, a Ferramentas Gerais. Olha que legal. Bacana. Eram a Fruc, Armelin. Então, cada vez que a gente Olha montava só. o canteiro para fazer um trabalho no monumento, era uma maravilha. Porque Sim. chegava lá, a Armelin mandava todo o alimento para nós, a Fruc Sim. mandava água e refri, sempre nossos parceiros. Aham. Então, aí eu vou desenvolver o sistema e vou colocar. A pesquisa foi muito auxiliada, 10 anos, pela CMPC Celulose Rio Grandense, que é um grande parceiro do nosso trabalho do Instituto. Ela nos ajudou aos testes, a adquirir os produtos, são caros. Sim. Então, o primeiro pega-ladrão é a cola. Eu vou te segurar então um pouquinho pra gente contar o resto. Pois não. Porque eu vou chamar o intervalo e aí ela vai desvendar um pouquinho mais do antifurto pra gente. A gente volta já já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje e já vamos começar a entender melhor sobre esse sistema de antifurto aqui com a nossa convidada Alice Prati. Então, retomando. Isso. O primeiro é um sistema químico, né? Que prende a placa na pedra. Depois, os outros 3 são mecânicos. Então, o último dos 3 é um que esconde, justamente com uma tranca, esconde o parafuso. Que esse parafuso ele é degradado para nenhuma chave Conseguir tirar. E ele tem particularidades também de pressão. Ele não cede a uma pressão menor que 500 quilos. Sim, então dificulta muito a vida Totalmente. dessas pessoas que querem degradar, né? Que é furto, guardar como talismã. Imagina. Tem muito isso também. Pois é. O que seria, né, colocar lá na sua sala, no seu escritório, e é que a pessoa que faz isso não tem essa leitura, né, eu depreciei a cidade, ele tem assim, a honra que aquilo está na minha sala, é um pensamento completamente Um dia doentio, eu diria. Um dia numa cidade do interior do estado, vou contar essa história bem rapidinho. E aí vai rolando algumas fotos também na tela que eles vão colocar pra gente assistir também. Um dia eu fui avaliar uma casa no interior do estado onde tinha passado Dom Pedro II. E naquela casa faltava uma das colunas, esculpida à mão, de madeira. Olha só. Eu fiz a avaliação, entreguei a avaliação. E passou um tempo, antes de vir embora, alguém me chamou para ir numa casa, olhar um acervo que estava lá e tal, precisava ser restaurado. Eu cheguei na casa, o que era? A coluna. Olha! Meu Deus. Olha, bem complicado, né? Então, esse sistema, gente, ele está à disposição das prefeituras. Todo o nosso trabalho, ele é executado, em primeiro lugar, em Porto Alegre. Sim. Sempre e gratuitamente. Imagina. Nós não aceitamos nenhum centavo, não participamos de licitação e nos nossos cofres não tem um centavo do dinheiro público. Isso é bom, né? É ótimo. Nossa. Eu também acho. E me conta um pouquinho... Apareceu uma imagem aqui pra nós. Essa peça é do Shopping Total.
veio um café lá de Gramado e se estabeleceu ali dentro do shopping. E esse lugar onde está essa peça é onde está o café. Ela fica no meio do café, é um café colonial. Sim, conheço. Conhece? E então, nesse lugar aí é onde se fazia. Ali tu pode ver que tem uma abertura quadrada lá e onde as pessoas derramavam ali as caixas com cereais. Dentro tem uma pá que funciona e vai misturando. Então, a gente restaurou o piso, olha lá, ó. A gente restaurou o piso, a gente restaurou essa peça, a gente restaurou todo o metal que tinha, escadarias, guarda-corpos que vieram da Alemanha. Sim. E aí a gente fez todo um projeto de restauro aí dentro. Maravilhosa. Essa aí foi a minha querida sócia restauradora, Elisane Quintana, que montou essa peça. O cachorro pulou nessa peça e a dona dessa peça trouxe da Europa. A gente não costuma fazer assim peça única quase, né? A gente faz mais coleções. Sim. Mas ela bateu no ateliê desesperada. Claro. Isso era de fibra. Olha ali, ó, ela montou de novo, olha restaurou. só. Ó. Essa foi a Elisane Quintana que Espetáculo. passou meses montando pedacinhos. Que legal. E eu queria então que tu comentasse por fim para nós sobre o curso que tu vai dar, está dando, como é que funciona esse curso? A gente tem um curso meio fixo assim agora. Estamos inaugurando um ateliê para cursos e restaurações também. Que legal. Então, são 5 módulos do curso. É um módulo obrigatório. Olha ali, gente, olha essa bandeira. Essa é a bandeira do Colégio Militar. Me entregaram assim. Nossa. Olha ali como é que ficou. Nossa. Eu passei 6 meses debaixo de um lençol, puxando fibra por fibra do cetim. E é a única bandeira da Escola Militar nesse período. Imagina. Nossa, E muito o coronel bacana. disse, eu disse, coronel, isso não tem conserto. Não para a senhora, dona Alice. Ó, esse é o coronel Chico Olha, Patrício que legal. também, ó. É um baita trabalho. Nossa. Isso fica aí é um lustre incrível. que a gente achou num prédio daqueles antigos do centro isso é um lá. lustre? É, Tem certeza lustre. disso, não tem nem como meu Deus. reconhecer assim, Olha né? ali, Olha, que incrível. Nossa, espetáculo. Ele tem Realmente. quase 400 peças de cristal e a gente montou, viu? Então, o curso, ele tem um módulo obrigatório que é um módulo teórico. Eu preciso dizer para as pessoas o que é. Esse Claro. mundo estranho do patrimônio histórico, né? E depois nós temos metal, madeira, imagem, livros e documentos e fotografia. Nossa, muito bacana. Que E como é que as bacana. pessoas podem entrar em contato contigo, tanto para conhecer teu trabalho ou participar desse curso? Tá, é assim, ó. Nós temos um WhatsApp, não é para ligações. Então, uma pessoa manda o e-mail e a gente solicitando o que ela quer e a gente responde, claro. tá? Então, eu vou deixar aqui. Claro, por favor. 51 99 52 86 970. Vou repetir. 51 99 52 86 970. Não saber o meu próprio número decor é coisa de restaurador, tá? Eu de restaurador, tem que olhar ali o meu número. Mas é isso aí. certo. Eu queria agradecer a tua presença aqui conosco. Foi Foi um prazer, super enriquecedor. Adorei mesmo. Adoramos Nossa, muito. Amei. Colega de Pois trabalho. é. E parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Sucesso. Muito e que consiga obrigada, aí Constança. modificar vários monumentos por aí. e preservar. Eu preciso da ajuda de vocês. Com certeza. E agradeço muito por essa oportunidade tão bela e aqui me sinto em casa, né? Com Estamos certeza. entre pares, né? Pode ter certeza E disso. agradeço por esse espaço, a gente precisa de Com conscientizar. certeza. Muito obrigada. Obrigada. Agora, então, vou chamar o intervalo e quando a gente voltar, vamos ter o nosso quadro sobre viagens. Voltamos já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. E agora, no nosso último bloco, temos pouco tempo para conversar com vocês, porém, vai ser mais revelador, vamos dizer assim, porque o nosso quadro de viagens, tínhamos pedido sugestões de nomes para a gente realmente dar um nome, né? Com porque certeza. vale a pena dar um nome. Vale a pena ter um nome. Teve uns 3 nomes que foram votados e a Constança agora vai revelar qual foi o escolhido que eu achei
Perfeito. Então, todas as quartas-feiras vamos ter convidados conversando sobre a arquitetura, comportamento, a cultura de algum lugar que já tenha visitado. E por fim, de toda a votação que rolou lá no meu Instagram, inclusive, eu sempre tô pedindo sugestões e ajuda de vocês. Se vocês têm interesse, me seguem lá, é @conzarpelon. E então o título que vamos dar a esse quadro se chama Arquitetando Memórias. Memórias. Olha que lindo, foi uma sugestão de um seguidor realmente que achou que super combinava com o quadro e que tinha tudo a ver com arquitetura, viagem, memórias, que a gente volta com memória aguçada das viagens, né? Com certeza. E uma coisa bem importante de dizer, que não quer dizer que tenha que ser arquiteto, um design de interiores. Pode ser uma pessoa que acabou de fazer uma viagem magnífica, maravilhosa, que a ideia é que traga uma lembrança, né? Isso que é bacana, a gente trazer essa lembrança já para remeter essas lembranças, essas memórias. E, inclusive, a gente quer deixar aberto aqui o convite para vocês que quiserem participar e que tenham interesse, me mandar uma mensagem pelo Instagram, que a gente combina um dia de vocês virem aqui participar conosco do programa, porque justamente isso, é um espaço para todos, não somente arquitetos e designers, arquitetos, enfim, designers. Porque, na realidade, a gente vai viajando um pouco em cada um de vocês. Vai ser muito legal. Traga uma lembrança, entre em contato com a Constanza no Instagram e vamos ver aonde que foi comprado sua lembrança, em que bairro, que cidade, que música que a gente pode também colocar num som ambiente. Acho que é uma coisa que vai ficar muito legal. E é isso, gente. Então, qualquer coisa que vocês queiram participar, me manda um direct no Instagram. Olha, eu tenho interesse, eu tenho uma viagem super bacana, fiz pra Croácia, fiz pra Grécia, fiz pra qualquer lugar do mundo. Me manda lá que a gente vai conversar e trazer vocês aqui pra participar do programa com a gente, tá bom? Então tá, Jaque, vamos nos despedir, que amanhã temos mais um programa juntas. Pois é, porque tu tá indo pra Gramado quando? Estou indo pra Gramado, cobrir tudo sobre o Festival de Gramado e trazer aqui para vocês na emissora. Então tá. Muito bom. Vai ser aquele bate-volta. Falo contigo, tu fala aqui comigo. Tudo ao vivo para mostrar para vocês, ao viver as cores. Muito bom. Então tá. Até amanhã. Até. Tchau, tchau.